Uma das melhores coisas que eu encontro na vida com Cristo é poder orar intercedendo pelos irmãos, pelos amigos, pelos familiares, pelos seguidores do canal, desejando a eles o suprimento de tudo que for necessário no momento. Eu não sei o que cada um necessita, mas entre eles todos há enfermos, problemas de relacionamento no lar, problemas conjugais, incertezas, insegurança e uma série de outras coisas. Então eu oro todos os dias por eles, pelas nações, pelo mundo, para que Deus tenha misericórdia e coloque as coisas nos seus devidos lugares. Que Deus abençoe a todos. Estes vídeos são publicados no canal para a honra e glória do Senhor. Ele é que deve ser honrado e glorificado, porque Ele é o único que tem poder para salvar e para praticar a perfeita justiça. Se você quer colaborar na divulgação da Palavra de Deus, inscreva-se, comente, divulgue, compartilhe, pergunte nas suas dúvidas. Estaremos sempre à sua disposição com o nosso coração cheio de gratidão. Hoje nós falaremos sobre um assunto um pouco interessante. Examinar tudo e reter somente o que é bem. Uma outra tradução, tem uma tradução que diz que examinar tudo e reter o que é bom. Não, bom, nem sempre o que é bom é um bem. Em 1 Tessalonicenses 5, 20 a 23, a palavra diz assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Profecia é divulgar a palavra, não interpretada pelo homem, mas pela iluminação do Espírito Santo. Para o profeta ministrar a palavra inspirada e escrita por intermédio dos profetas e apóstolos, necessário é entendê-la. Isto se alcança quando Deus concede o dom, e aquele que recebeu o dom busca entendê-la com oração. É fundamental e necessário compreender que o Espírito Santo é quem fala da parte de Deus, esclarecendo o texto bíblico para a edificação do corpo. Isso está muito claro em João 14, 27 na palavra de Jesus. O profeta, ou o que ministra a palavra revelada e escrita, a Bíblia, precisa ter essa consciência e se firmar na verdade com entendimento e não com sua própria interpretação. Quando um pregador fala da Bíblia, porém fala de sua própria interpretação, por acaso não é simplesmente sendo humano, sem a iluminação do Espírito Santo? Para mim está claramente e simplesmente desprezando o que é profetizado ou escrito na palavra do Senhor. É o Senhor quem deve falar na palavra. É o Senhor quem deve falar ao coração do homem e não o pregador. O homem falar para o homem é relativo somente no sentido das coisas seculares. As espirituais, o Senhor é o centro. É Ele quem deve ser ouvido e não o que o homem acha que deve pregar. A palavra original, desprezar, tem o sentido de considerar como nada as profecias reveladas pelo Senhor. Examinai tudo. Quando se examina tudo, as coisas seculares, o comportamento do homem secular, pode-se ver coisa boa? Pode-se sim. Porém, de humano para humano. Na igreja, no entanto,
Examine mais profundamente e com mais profundo amor deve ser a palavra de Deus. Essa deve ser examinada. Vejamos o conselho de Jesus em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais dela ter a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Pensando com esta palavra bíblica, o exemplo do exame profundo da palavra deve ser como oração para entendê-la corretamente e reter o que é bem e não simplesmente o que é bom. Isto tanto no sentido da palavra como no sentido das coisas seculares. Uma tradução diz para reter o que é bom. Já falei, quantas coisas que estão no mundo e pode ser por vezes na igreja visível, que são boas. Satisfazem a carne, porém são maléficas no sentido espiritual. Quantas coisas boas que podem contribuir e devem ser retidas. Porém, devem ser submetidas à palavra. Um exemplo é a filantropia. As ações sociais que o mundo pratica e a igreja deve praticar primeiramente com os domésticos da fé e não para comprar os que ainda não têm a salvação, devem ser feitas para a glória de Deus e não para a exaltação pessoal. Em Mateus 6,3, Jesus assim ensina: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Significa, a assistência deve ser feita em secreto. Mateus, nos capítulos 7 e capítulo 25, do julgamento de Jesus, quando ele fala sobre as obras praticadas pelos membros da igreja, os que as praticam com amor e para a glória de Deus. Nem se lembravam o que tinham praticado. Outros declararam: Senhor, nós praticamos tudo. Porém, a própria glória era deles. A resposta para os fiéis e os infiéis membros da igreja visível está em Mateus 25, onde no julgamento final o Senhor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas serão colocadas à direita dele e ouvirão: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para aqueles que foram somente na aparência, ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim para o tormento eterno. Em Mateus 7, Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Abstende-vos de toda a aparência do mal. A palavra aparência pode ser entendida de acordo com o original, espécie, ainda como adjetivo ou substantivo. O que é a aparência? Configuração exterior de alguém ou de algo. Exemplo: a cobra coral é linda no seu exterior, bonita, porém é super venenosa no seu interior. Devemos brincar com ela? Não, jamais. A mordida dela traz problemas físicos e até morte. Assim é a pessoa que aparenta ser piedosa, mas o coração não vive a realidade que o exterior mostra. Falando filosoficamente sobre isso, dizem: dimensão superficial, exterior, ilusória da realidade que corresponde no âmbito da cognição humana e todos os obstáculos que impedem a percepção plena da verdade, tais como as opiniões supersticiosas ou irrefletidas do senso comum, as ilusões da captação da natureza pelos sentidos ou as paixões e inclinações que deformam a compreensão objetiva dos fatos. Abster-se, não aceitar, rejeitar, recusar tudo que é aparente, porém destruído da verdade, deve ser abster. Isso é abster-se. Por isso devemos examinar à luz da palavra de Deus tudo. Nossos pensamentos, o que está no coração, o que ouvimos, dentro e fora da igreja, encher o coração de amor ao Senhor e ao próximo, se firmar na verdade bíblica. Essa verdade
É difícil de aceitarmos, porque ela revela todo o nosso interior. Nos chama para uma mudança de comportamento, de renovação da mente, deixar as coisas que não agradam a Deus e nos enchermos de tudo que é agradável ao Senhor, conforme Romanos 12, 1 a 3. Quando nos conscientizamos de tudo isso e procuramos crescer espiritualmente para termos uma plena comunhão com o Senhor, a exortação é explícita para sermos irrepreensíveis para a volta do Senhor é algo natural, não é um esforço. Vivendo à luz da palavra de Deus, certamente a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos dará sabedoria, discernimento e fortalecimento para as lutas cotidianas com a paz e para a glória do Senhor. A pergunta é: como estamos vivendo à luz desta palavra? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.